A história de Lúcifer é, na verdade, um entrelaçamento de textos bíblicos, interpretações teológicas e tradições culturais. Ele surge como estrela da manhã, desce como anjo caído, se torna o Satanás acusador, e acaba sendo o inimigo de Deus e da humanidade, mas também um símbolo ambíguo de rebeldia e orgulho. A palavra Lúcifer vem do latim Lucifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. Esse termo foi usado na tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, no século IV d.C., para traduzir o hebraico Elel ben Shachar, astro brilhante, filho da aurora, em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Nesse contexto, originalmente, o texto de Isaías se refere ao rei da Babilônia, um governante humano arrogante que se exaltou acima das estrelas, mas que foi derrubado. Era uma sátira profética, usando uma linguagem poética comum no Oriente Antigo. Mas, com o tempo, a tradição judaico-cristã passou a interpretar essa passagem não apenas como uma crítica ao rei, mas como uma referência à queda de um ser celestial. Com a leitura cristã, especialmente nos primeiros séculos da Igreja, Isaías 14 passou a ser ligado a outro texto, Ezequiel 28:12-19, que fala do querubim ungido no Éden, perfeito em beleza, mas que caiu por causa do orgulho. Esse rei de Tiro descrito por Ezequiel foi interpretado como uma alusão não a um homem comum, mas a um ser espiritual que se rebelou. Assim, Lúcifer passou a ser entendido como o anjo mais belo e glorioso criado por Deus, que se deixou dominar pelo orgulho. Ele desejava não apenas ser como Deus, mas sentar-se acima do trono divino, o que levou à sua queda. É importante destacar, na Bíblia hebraica, Satã, a Satã, significa apenas o adversário, o acusador, e aparece em livros como Jó 1:2 como membro da corte celestial que testa os humanos. Só depois, no período intertestamentário, entre Antigo e Novo Testamento, essa figura foi se fundindo com a ideia de um ser maligno supremo, inimigo de Deus e da humanidade. Com isso, o nome Lúcifer, estrela da manhã caída, e o título Satanás, o adversário, foram unidos, formando a identidade que conhecemos hoje, o diabo. No Novo Testamento, Lucas 10:18, Jesus diz, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. 2 Coríntios 11:14, Paulo adverte, Satanás se disfarça em anjo de luz. Essas passagens reforçaram a conexão entre Lúcifer, brilho celestial e sua queda. A tradição cristã, principalmente inspirada pelo Apocalipse e desenvolvida pelos pais da Igreja, descreve uma cena cósmica. Lúcifer, o portador da luz, era um dos arcanjos mais elevados. Tomado de orgulho, desejou ser igual ou superior a Deus. Reuniu 1/3 dos anjos em rebelião. Houve então uma guerra no céu. O arcanjo Miguel liderou os exércitos fiéis contra Lúcifer e seus seguidores. Foram derrotados e lançados à terra, tornando-se anjos caídos, demônios. Essa narrativa se baseia em Apocalipse 12:7-9, que descreve Miguel lutando contra o dragão, Satanás, e suas hostes. Tradição judaica antiga, não havia um diabo único, mas vários adversários espirituais. A ideia de Lúcifer como chefe dos demônios é um desenvolvimento posterior, mais cristão do que judaico. Cristianismo uniu Lúcifer, Satanás, a serpente do Éden, Gênesis 3, e o dragão do Apocalipse numa única identidade. Islamismo, existe uma figura semelhante chamada Iblis, um gênio, Jin, que se recusou a se curvar a Adão por orgulho. Sua história ecoa a de Lúcifer. Literatura cristã medieval, escritores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino reforçaram a ideia de Lúcifer como o primeiro e maior dos anjos caídos. Literatura renascentista, John Milton, em Paraíso Perdido, 1667, descreve Lúcifer como um ser trágico, quase heróico em sua rebeldia, o que influenciou muito a cultura popular.
Com o passar dos séculos, Lúcifer deixou de ser apenas um símbolo de maldade e passou também a ser visto como o arquétipo do orgulho, o símbolo da rebelião contra Deus. Em correntes esotéricas modernas, até como um símbolo de luz, conhecimento e liberdade, embora isso não seja bíblico, mas reinterpretado por ocultismo e movimentos modernos. Essa ambiguidade faz dele uma das figuras mais fascinantes da história religiosa. A história de Lúcifer é, na verdade, um entrelaçamento de textos bíblicos, interpretações teológicas e tradições culturais. Ele surge como estrela da manhã, desce como anjo caído, se torna o Satanás acusador, e acaba sendo o inimigo de Deus e da humanidade, mas também um símbolo ambíguo de rebeldia e orgulho.